Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. Eu me chamo professor Francinaldo Florencio e é um imenso prazer estar aqui com vocês para mais uma aula da nossa playlist Matemática Básica. E na aula de hoje nós temos como objetivo de aprendizagem definir função logarítmica e esboçar gráficos. Vamos embora para nossa aula de hoje. Bom, turma, fazendo uma breve contextualização. Vários problemas do cotidiano ou do universo científico relacionam grandezas que crescem ou decrescem através do produto por taxas constantes. Exemplo, os juros em aplicações financeiras, o crescimento populacional, o nível de radioatividade de um elemento atômico, a depreciação de um bem e etc. O estudo desses problemas exige o conhecimento das funções exponenciais e também da função logarítmica, com as quais os economistas, por exemplo, fazem as projeções. Geógrafos com função exponencial logarítmica, eles estudam as populações. Na biologia, por exemplo, os biólogos avaliam o crescimento de culturas bacteriológicas e os químicos avaliam ou estimam o tempo de duração de substâncias radioativas. Aqui eu coloco do seu lado aqui, a foto do John Napier, criador dos logaritmos. Nós vimos na aula de logaritmos que o Napier ele é o pai dos logaritmos, o responsável pela teoria dos logaritmos, matemático escocês que viveu entre 1550 e 1617. Continuando agora, turma, a contextualização sobre função logarítmica, uma aplicação muito interessante é exatamente na matemática financeira, na fórmula de juros compostos. Então, o cálculo de juros compostos é dado por essa fórmula aqui, essa fórmula abaixo, em que esse M representa o montante, que é o valor final da transação, esse C representa o capital, que é o primeiro valor investido, e aqui esse I é a taxa de juros, que é a porcentagem cobrada em cima do capital a cada instante, e o T é o tempo que o capital ficará aplicado. Se você olhar para essa fórmula, você percebe que M está em função de T. Nesta fórmula, a gente tem uma função exponencial. Por que exponencial, professor? Porque a variável tempo está no expoente da potência. Só que eu posso simplesmente isolar esse expoente da potência e escrever o tempo em função do montante. Se nós fizermos isso, a gente escreve que o tempo é o log de m sobre c na base 1 mais i. Então você percebe que para calcular esse tempo em que o capital ficará aplicado em função do montante, você acaba caindo em uma função logarítmica. Vamos agora, turma, definir a função logarítmica. O que é uma função logarítmica, professor Francinaldo? Definição. A função logarítmica é toda função f, definida nos reais. O que é esse R, professor? É o conjunto dos números reais. O que representa esse subíndice aqui positivo? É para dizer que você está no conjunto dos números reais positivos. Professor, e o que representa esse asterisco aqui em cima do R? É para dizer que você está pegando o conjunto dos números reais positivos sem incluir o zero, ou seja, números reais positivos não nulos. E aí você tem aqui, definido dos reais positivos não nulos nos reais. Ah, professor, mas eu não entendi foi nada do início dessa definição. Bom, turma, isso daqui representa o domínio e esse daqui representa a imagem. O que ele está querendo dizer é o seguinte, é que o domínio dessa função são os números reais positivos não nulos. E o que é domínio, professor? O domínio são todos os valores que o x pode assumir. Então, o x ele pode assumir números positivos, pertencentes aos reais positivos, não nulos. E a imagem, professor? A imagem são todos os valores que o y pode assumir. E nesse caso aqui, o y ele pode assumir qualquer valor do conjunto dos reais. O y pode ser positivo, negativo e pode ser nulo. Agora, o x, pela definição, ele tem que ser reais positivos e não nulos. Então, a definição, função logarítmica é toda função f definida aqui nos reais positivos não nulos em reais, tal que f de x é igual ao log de x na base b.
com b maior que zero e diferente de 1. Basicamente, turma, na definição da função logarítmica, nós temos que a função logarítmica ela vai ter essa forma. Y, que é a mesma coisa que f de x, é igual ao log de x na base b. E a condição de existência dessa função logarítmica é que a base seja maior que zero, diferente de 1, e que o x seja maior que zero. E aqui nós já havíamos enfatizado isso, quando ele fala que f é uma função f definida onde? Nos reais positivos não nulos. Então, esse x aqui ele precisa ser maior que zero, que é o domínio da minha função. O domínio da função representa os valores que o x pode assumir, e o x obrigatoriamente ele tem que ser maior que zero. Isso é uma condição de existência para essa função logarítmica. Já a imagem não, a imagem pode ser positivo, negativo ou igual a zero. A imagem pertence aos reais, beleza? Outra condição de existência é em relação à base. A base a gente traz lá da função exponencial. Ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Exemplos de funções logarítmicas, professor. Aqui a gente tem f de x igual ao log de x na base 2. Isso é uma função logarítmica, onde a base vale 2. Atenção para um detalhe bem legal, bem interessante. Sempre que a base for maior que 1, a gente diz que a função logarítmica ela é crescente. Beleza, turma? Já quando a base for maior que 0 e menor que 1, a gente afirma que a função logarítmica ela é decrescente. Vocês lembram o que é uma função crescente? É aquela função que à medida que x vai aumentando, o y também vai aumentando. E a função decrescente? À medida que x aumenta, o y diminui. Nós vamos ver esse comportamento bem direitinho na hora que estivermos esboçando os gráficos. Aqui nós temos o log de x na base 5. Também é uma função logarítmica, só que a base aqui agora vale 5. Nesses dois exemplos, a gente tem uma função logarítmica do tipo crescente. Por que crescente? Porque a base ela é maior que 1. Vamos agora, turma, resolver nosso primeiro exercício, beleza? Nesse primeiro exercício, nós queremos calcular ou saber qual o domínio dessa função. Nós temos aqui uma função logarítmica e queremos calcular o domínio dessa função. Professor, quem é a função logarítmica? É y igual ao log de 3 menos x na base x menos 1. Quem é o domínio dessa função? Lembre-se que uma função logarítmica definida como log de x na base b, ela deve obedecer às condições de existência. E as condições de existência para uma função logarítmica é que o x seja maior que zero e essa base tem que ser maior que zero e diferente de 1. E é exatamente essas condições de existência que nós vamos aplicar para essa nossa função logarítmica do nosso exercício. Olha só, nesse caso, esse camarada aqui, ele tem que ser maior que zero. Então vamos fazer isso num cantinho separado. 3 menos x tem que ser maior que zero, é a nossa primeira condição de existência. Então vamos agora isolar esse x. Para isolar o x, vamos primeiro passar o 3, que é positivo, para o outro lado. Aqui nós temos uma inequação. Por que não é equação, professor? Na equação a gente tem uma igualdade. Na inequação a gente tem uma desigualdade. Mas o processo de resolução é muito parecido. Então isola o menos x, aí repete esse sinal de maior. O 3, que é positivo, passa para o outro lado com o sinal trocado. Vai como menos 3. Para eu deixar esse lado aqui esquerdo positivo, eu preciso multiplicar esta inequação por menos 1. Porém, ao multiplicar por menos 1, eu tenho que trocar o sinal de todo mundo, incluindo da desigualdade. Então, o x que era negativo, ele fica positivo. Esse maior que ele vai mudar para menor que, então ele muda também de sinal, em que era maior que vira menor que, e esse 3 que era negativo, ele fica positivo. Então temos aqui a primeira condição, beleza? Condição de existência. 3 menos x tem que ser maior que zero, portanto x tem que ser menor que 3. Vamos agora para a nossa segunda condição de existência. Essa segunda condição de existência está associada à base. Ele diz que a base tem que ser maior que zero. Professor, quem é a minha base? É x menos 1. Então, x
menos 1 tem que ser maior que 0. Vamos calcular quem vai ser x. X vai ser igual. Repete esse maior e esse menos 1 passa para o outro lado com o sinal trocado. Nesse caso, ele era menos, aí vai passar mais 1. Temos aqui a nossa segunda condição de existência. X tem que ser maior que 1, beleza? Vamos agora para a nossa última condição de existência. Essa base ela também precisa ser diferente de 1. Última condição de existência, a base. Quem é a base? X menos 1 tem que ser diferente de 1. Resolvendo isso, nós temos que x, isolando x, tem que ser diferente, repete o que já está do outro lado, que é 1, e esse menos 1 passa para o outro lado com o sinal trocado, mais 1. Isso implica que x tem que ser diferente de quanto? Diferente de 2. Beleza. E aí qual vai ser a nossa solução? A nossa solução ela será o seguinte, olha só. Solução vai ser x tem que ser menor que 3, tem que ser maior que 1 e tem que ser diferente de 2. Se nós olharmos para a nossa reta, olhando para a reta x, temos aqui ó, o 1, temos aqui o 2 e temos aqui o 3. De acordo com a nossa solução, o x tem que ser maior que 1. É esse intervalo aqui, aberto em 1, porque não inclui o 1, é maior que 1. E aí, quando chegar no 2, lembre-se que o x tem que ser ó, diferente de 2. Então, deixa bolinha aberta no 2, porque não inclui o 2. E aí, x menor que 3. Então, esse intervalo aqui de 2 até 3. Então, maior que 2 e menor que 3. A bolinha também é aberta em 3, porque não inclui o 3. Beleza? Está aqui o nosso domínio. Então, o domínio dessa função logarítmica seria x maior que 1, menor que 3, sem incluir o 2. Você pode até escrever essa solução da seguinte maneira. Solução. Quem vai ser a nossa solução? É o intervalo que vai de 1 até 3. Veja que o colchete aqui está ao contrário para dizer que é bolinha aberta em 1, bolinha aberta em 3, sem incluir o 1 e o 3. E aí você vai excluir quem? Vai excluir o 2. Beleza? Então, é uma outra maneira de você escrever aqui a sua solução, que representa o domínio da função. Esse primeiro exercício ele foi bem legal, porque com ele a gente consegue entender melhor essa questão das condições de existência da nossa função logarítmica. Então, o x precisa ser maior que 0 e o b, que é a nossa base, precisa ser maior que 0 e diferente de 1. Dando continuidade, agora vamos para um exercício extremamente importante, que é justamente construir o gráfico da função logarítmica. Vamos fazer isso agora, prestem bem atenção, que nós faremos através da atribuição de pontos. Temos aqui a nossa função logarítmica, f de x igual ao log de x na base 2. Atenção para a base. A base aqui, turma, vale 2. E a dica que eu dou para vocês aqui, turma, é o seguinte. Como a base do logaritmo vale 2, então quando vocês estiverem fazendo o gráfico através da atribuição de pontos, a dica importantíssima para fazer isso sem o auxílio da calculadora é você escolher valores de x que você consiga representar como uma potência de base 2. E aí você vai perceber que para calcular o y, você aplica a propriedade dos logaritmos e consegue encontrar o y de maneira muito simples. Exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, o primeiro valor de x. Eu vou escolher x igual a 8. Por que 8, professor? Porque eu posso escrever o 8 como sendo 2 elevado ao cubo. Dá para eu escolher o 8 e escrever ele como uma potência de base 2. E quem vai ser o y? O y será igual. O y é quem? É o log de x na base 2. É o log de x. Mas quem é o x? A gente está tomando o x igual a 8. Mas o 8 escrito como uma potência de base 2 vai ficar 2 elevado ao cubo. Então, log de 2 elevado ao cubo na base 2. E eu disse a vocês que iria simplificar. Por quê? Porque aplicando aquela propriedade, ó, quando você tem aqui ó, o logaritmando é uma potência. E a base desse logaritmando é exatamente igual à base do logaritmo. Então, qual o resultado disso daqui? Dá um peteleco aqui no expoente, ó, ele cai. Então, simplesmente vai ficar 3 que multiplica
o log de 2 na base 2. Aplicamos aqui uma propriedade, log de 2 na base 2 é igual a 1. Então isso daqui vai ser igual a 3 vezes 1, que é 3. Em outras palavras, quando você estiver o logaritmando como sendo uma potência e a base desse logaritmando for igual à base do logaritmo, o resultado é direto. É simplesmente o expoente desse logaritmando. Beleza? Então log de 2 elevado ao cubo na base 2 é simplesmente 3. É por isso que a dica infalível para você fazer o esboço desse gráfico na mão, sem auxílio da calculadora, é olhar para a base do logaritmo. Em seguida, uma vez que você sabe quem é a base, você escolhe valores de x que você consiga representar como uma potência naquela mesma base. Como a base aqui é 2, a gente vai escolher valores de x em que eu consiga escrever esses valores como potência de base 2, porque isso vai simplificar demais o cálculo do y, beleza? Vamos lá, vamos agora pegar o próximo valor de x. Vamos pegar agora x igual a 4. 4 é uma boa escolha porque eu posso escrever como uma potência de base 2, 2 elevado ao quadrado. Então quem vai ser o y? Vai ser o log. Olha só, a função é log de x na base 2, só que o x é 4. E 4 eu posso escrever como sendo 2 elevado ao quadrado. Então fica log de 2 elevado ao quadrado na base 2. Isso daqui é igual a 2, o próprio expoente. Beleza? Então o y é igual a 2. Então quando o x é 4, o y é 2. Vamos agora pegar o seguinte, quando o x é igual a 2, posso escrever 2 na forma de potência, a mesma coisa que 2 elevado a 1. Quem vai ser o y? É o log de 2 elevado a 1 na base 2. Dá um peteleco no expoente e isso daqui vai ser igual a 1. Da mesma forma, a gente pode agora escolher x igual a 1. Por quê? Porque eu posso escrever na forma de potência 2 elevado a 0 na base 2. Então, quem vai ser o y? Y vai ser o log de 2 elevado a 0 na base 2. Isso vai ser igual a 0, que é o próprio expoente. Vamos agora, turma, pegar o valor de x igual a 1 meio. Pessoal, 1 meio a gente pode escrever como sendo 2 elevado a menos 1. Então, quem será o y? Y vai ser o log de 2 elevado a menos 1 na base 2. Isso vai ser igual a quem? A menos 1. E podemos ainda pegar x igual a 1 quarto, que é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. Quem será o y? Y é o log de x, mas quem é x? É 2 elevado a menos 2 na base 2. Isso é igual a menos 2. Bom, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Com esses 6 pontos, nós já temos condições suficientes de esboçar o gráfico dessa nossa função. Vamos fazer isso juntos. Vou colocar aqui o eixo x, vou colocar agora o eixo y, e agora nós vamos considerar esses pontos. Quem são os pontos, professor? Primeiro ponto, quando x é 8, o y foi igual a 3. Lembrando que para descobrir o valor de y, basta você substituir na sua função logarítmica. Coloca o valor de x que você está chutando. Você vai chutar, obviamente, valores de x que dá para escrever como potência de base 2 para facilitar os cálculos do y. Então, propositalmente, a gente pega x igual a 8 e o valor do y encontrado foi 3. O segundo ponto, x igual a 4, o valor de y encontrado foi 2. Terceiro ponto, x igual a 2 e o valor de y encontrado foi 1. Quarto ponto, x igual a 1, quanto foi o valor de y encontrado? 0. Quinto ponto, x igual a 1 meio e o valor de y? O valor de y foi menos 1. E o sexto ponto, x igual a 1 quarto, o valor de y para x igual ao quarto, 1 quarto foi menos 2. Agora vamos jogar esses pontos lá no nosso plano cartesiano para poder esboçar
o gráfico dessa função logarítmica. Então, turma, temos aqui o plano cartesiano formado pelo eixo x e o eixo y, são mutuamente perpendiculares. À direita da origem nós temos valores positivos para x, à esquerda da origem valores negativos de x. Acima da origem nós temos valores positivos para y, então aqui seria 1, 2, 3 e assim por diante. Abaixo da origem valores negativos para y, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Agora nós vamos colocar aqueles pontos nesse plano cartesiano. Marcando os pontos no plano cartesiano, teremos o seguinte. Primeiro ponto, x igual a 8 e y igual a 3. Então o 8 está bem aqui. Veja que a gente não está obedecendo escala, né? Aqui eu vou colocar uma reticência, porque teria o 3 antes no intervalo. A escala não está bonitinha. Mas para facilitar aqui o esboço, já vai dar certo. Então aqui eu tenho x igual a 8, y igual a 3. Então, nosso primeiro ponto, que nós chamamos de P1, x igual a 8 e y igual a 3. Então, está aqui o nosso primeiro ponto. Beleza, primeiro ponto está no primeiro quadrante. X positivo, y positivo. Vamos agora para o segundo ponto, P2. X igual a 4, o y igual a 2. Então, segundo ponto, x igual a 4, está aqui. O y igual a 2 está aqui. Então, nosso segundo ponto é esse daqui também, está no primeiro quadrante. Agora vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto, ó, x igual a 2, y igual a 1. Então, quando x é 2, o y vale 1. Temos aqui o nosso terceiro ponto, também no primeiro quadrante. Vamos agora para o quarto ponto. X igual a 1, y igual a 0. Ora, se o y é 0 e o x vale 1, então esse ponto vai estar sobre o eixo x. X vale 1. X igual a 1, y igual a 0. Vamos agora para o próximo ponto. X igual a 1 meio, y igual a menos 1. Pessoal, x igual a 1 meio. 1 meio é a mesma coisa que 0,5. O 0,5 ele está entre 0 e 1. Então, bem aqui está o 0,5. Quando o x é 1 meio, o y vale menos 1. Temos aqui o nosso ponto, que é o ponto P5, x igual a 1 meio e y igual a menos 1. Lembrando, o meio é a mesma coisa que 0,5. O último ponto é o ponto P6, x igual a 1 quarto. Lembrando que 1 quarto é 0,25. Quando o x é 1 quarto, o y vale menos 2. 1 quarto é a metade de 0,5. Então está bem aqui, ó, nesse ponto médio, entre 0, que é a origem do nosso plano cartesiano, e 0,5. Então isso daqui seria o 0,25, ou 1 quarto na forma de fração. Então, quando x é 1 quarto, o y vale quanto? O y vale menos 2. E agora, professor, o que a gente faz? A gente vai conectar esses pontos através de uma curva. Então, qual a curva que melhor se adequa a esses pontos? Será exatamente o gráfico dessa nossa função logarítmica. Está aqui o esboço do gráfico da função logarítmica. Que função é essa, professor? Como nós vimos, é a função y igual ao log de x na base 2. Bom, pela definição de logaritmos, de função logarítmica, a gente viu que quando a base ela é maior que 1, a gente tem uma função logarítmica do tipo crescente. E é justamente o que está acontecendo aqui, ó. A base desse logaritmo vale 2, e 2 é maior que 1. Portanto, essa função ela é crescente em seu domínio. Quando eu pego x igual a 2, o y é igual a 1. Quando eu pego x igual a 4, o y é igual a 2. Então, à medida que você vai aumentando os valores de x, o y também vai aumentando. Isso é uma característica da função logarítmica crescente. Beleza, turma? Então, está aqui o esboço da nossa função logarítmica crescente. Vale a pena enfatizar que o domínio dessa função são justamente os reais, positivos e diferentes de zero.
Veja que o gráfico da função logarítmica crescente é um gráfico que está situado no primeiro e no quarto quadrante. Isso quer dizer que os valores que x pode assumir, que a gente chama de domínio, são os possíveis valores que x pode assumir, são valores sempre positivos e diferentes de zero. Beleza, turma? Então, está aqui o domínio. E quanto vale a imagem, professor? A imagem dessa função logarítmica crescente nada mais é que os reais. Veja que a imagem representa os possíveis valores de y. E essa curva que está definida no primeiro e no quarto quadrante pode apresentar valores de y positivo, valores de y negativo e também o y pode ser zero. Está aqui explicitado visivelmente o domínio e a imagem da função logarítmica crescente. O domínio são os reais positivo, diferentes de zero, e a imagem são os reais. Domínio são os possíveis valores que o x pode assumir. O x só pode ser positivo, diferente de zero. Já a imagem são os possíveis valores que o y pode assumir. Nesse caso, o y pode ser positivo, negativo ou zero. Está aqui o esboço da nossa função logarítmica crescente, log de x na base 2. Com isso, turma, você já tem condição também de esboçar o gráfico da função logarítmica log de x na base 1 meio. Perceba que a base aqui é 1 meio. Pelo fato da base ser 1 meio, essa base ela é maior que zero e menor que 1. Então, a gente conclui que o gráfico dessa função logarítmica é o gráfico de uma função decrescente. E o que é que significa uma função decrescente, professor? À medida que o x vai aumentando, o y vai diminuindo. Deixo como exercício para vocês construírem um gráfico dessa função logarítmica decrescente. Mas já vou dar a resposta aqui para vocês. Aqui está o comportamento da função logarítmica decrescente. Então, temos aqui o gráfico da função y igual ao log de x na base 1 meio, que é uma função decrescente. Perceba que, à medida que os valores de x vai aumentando, os valores de y eles vão diminuindo, que é uma característica da função decrescente. Vocês podem esboçar o gráfico dessa função também pela atribuição de pontos. Como a base é 1 meio, de preferência, você pega valores de x que você pode escrever nesta base, como potência de base 1 meio, para poder facilitar o cálculo de y. Beleza? Aqui está uma tabelinha com alguns valores que nós tomamos para x e os respectivos valores de y. Pega esses pontos, joga no nosso plano cartesiano, conecta esses pontos por uma curva e você vai ter o gráfico da função log de x na base 1 meio, que é uma função decrescente. Observação: o domínio dessa função. O que é que representa um domínio, professor? O domínio são os possíveis valores que o x pode assumir. Perceba que a curva também está localizada no primeiro e no quarto quadrante. Então, o domínio dessa função será os reais positivos e não nulos. E a imagem, professor? A imagem são os possíveis valores que o y pode assumir. Nesse caso, o y pertence aos reais. O y pode ser positivo, negativo e também nulo. Muito bem, uma vez que nós aprendemos a esboçar o gráfico de uma função logarítmica, quero fazer aqui para vocês algumas observações acerca das propriedades da função logarítmica. Primeira propriedade: log de x na base b é igual ao log de y na base b, se somente se x for igual a y. Ou seja, quando você tem uma igualdade entre dois logaritmos, de tal forma que esses logaritmos eles têm a mesma base, então necessariamente os logaritmandos serão iguais. Log de x na base b é igual ao log de y na base b, se somente se x for igual a y, considerando aqui que x e y são números reais positivos e b é um número real positivo diferente de 1. Essa é a primeira propriedade, que vai permitir você calcular, por exemplo, equações logarítmicas, sem problema nenhum. Já a segunda propriedade é algo que nós já vimos. A função logarítmica ela é crescente quando a base ela é maior que 1. E está aqui o comportamento da função logarítmica crescente.
Já a função logarítmica ela é decrescente, a gente chama de propriedade 3, quando a base é maior que zero e menor que 1. E está aqui o comportamento da função logarítmica decrescente. E para finalizar a nossa aula de hoje, vamos falar sobre a inversa da função logarítmica. A gente já sabe que a inversa da função logarítmica é a função exponencial. Mas vamos aprender a como calcular a inversa da função logarítmica. Então vamos supor o seguinte, olha só. A inversa da função y igual ao log de x na base b é determinado da seguinte maneira. Primeiro, para você calcular a função inversa da logarítmica, ou seja, para calcular a inversa da função y igual a log de x na base b, o primeiro passo que você deve fazer é trocar aonde tem y, você troca por x, aonde tem x, você troca por y. Primeiro passo. Então, veja só, aqui nós vamos pegar a função logarítmica, definida como y igual ao log de x na base b. E nós vamos calcular a inversa. Para calcular a inversa, o primeiro passo, aonde tem y, você troca por x, então vai ficar x igual ao log, e aonde tem x, você troca por y, log de y na base b. Esse é o primeiro passo para nós calcularmos a inversa da função logarítmica. Próximo passo, professor. Próximo passo, você vai isolar a variável y. Como é que eu vou fazer, professor, para isolar essa variável y? Você aplica a definição de logaritmos. O que a definição nos diz? A definição nos diz o seguinte, ó, o log de a na base b é igual a x, se e somente se a base elevado ao logaritmo for igual ao logaritmando. É essa definição que a gente vai aplicar. B elevado a x tem que ser igual a A. Vamos aplicar essa definição. Então, x é igual ao log de y na base b. Só que isso daqui é verdade se e somente se essa base elevado a x, b elevado a x, for igual a quem? For igual ao logaritmando. For igual a y. Dessa maneira, quem que vai ser o y, professor? Dessa maneira, y, que representa a nossa função inversa, é simplesmente b elevado a x. Então, nós podemos afirmar o seguinte, olha só. Se eu tenho a função y igual ao log de x na base b, quem é a inversa dessa função logarítmica? É justamente a função exponencial, y igual a b elevado a x. E está aqui o resuminho, ó. A inversa da função logarítmica, log de x na base b, é a função exponencial b elevado a x. Para quem não entendeu, presta muita atenção que a gente vai resolver um exercício para poder entender melhor esta definição. O exercício ele diz o seguinte, veja só. Obtenha a função inversa de y igual ao log de 2x mais 1 na base 2. Como é que a gente vai obter essa função inversa, professor? Primeiro passo, para obter a função inversa. Troca x por y e y por x. Então, você vai pegar a sua função. Quem é a função? Y igual ao log de 2x mais 1 na base 2. E eu quero determinar a inversa. Então, no lugar do y, você troca por x. Então, vai ficar x igual ao log. Aí, no lugar do x, você troca por y. 2y mais 1 na base 2. Vamos agora para o segundo passo. O segundo passo consiste em isolarmos o y. Nesse caso, x é igual ao log de 2y mais 1 na base 2. Escrevendo aqui, ó, x igual a log de 2y mais 1 na base 2, vamos isolar o y. Para isolar o y, nós aplicamos a definição de logaritmo. Pega essa base, eleva ela a esse x, então vai ficar 2 elevado a x. Isso tem que ser igual a quem? Ao logaritmando. Isso tem que ser igual ao logaritmando, que é 2y mais 1.
Agora nós vamos isolar o y. Para isolar o y, vamos passar esse mais 1 para o outro lado. Então temos aqui, ó, 2 elevado a x, mais 1 passa para o outro lado negativo. Isso é igual a 2y. O que é que a gente faz agora, professor? Eu vou apenas girar a minha equação. Eu vou escrever primeiro o 2y. 2y é igual a 2 elevado a x menos 1. E agora eu vou isolar o y. Para isolar o y, eu repito o que já está no segundo membro, 2 elevado a x menos 1. E esse 2 que estava multiplicando passa dividindo. Então, dividido por 2. Está aqui, turma, a inversa da função logarítmica log de 2x mais 1 na base 2. Quem é a inversa, professor? É y igual a 2 elevado a x menos 1 sobre 2. É dessa forma que a gente obtém a inversa de uma função. Para a gente finalizar aqui, vamos pegar esses dois exemplos. Primeiro, o exemplo da função log de x na base 2. Vamos calcular a inversa dessa função. Quem seria a inversa? Troca o y por x e troca o x por y. Então ficaria x é igual ao log de y na base 2. Em seguida, o que a gente faz? A gente isola o y. Para isolar o y, aplica a definição de logaritmo. Pega a base, eleva a esse camarada. Então, elevado a x tem que ser igual a quem? Tem que ser igual ao y. Então, aqui vai ficar simplesmente 2 elevado a x é igual a y. Então, está aqui a inversa da nossa função logarítmica log de x na base 2. Quem é a inversa de log de x na base 2, professor? É simplesmente y igual a 2 elevado a x. Está aqui a nossa função inversa. Se você fosse esboçar o gráfico, ficaria o seguinte, ó. Essa curva vermelha é a curva do gráfico de y igual a log de x na base 2, que é a função logarítmica. Sabe-se que a função logarítmica ela sempre vai ser definida no primeiro e no quarto quadrante, justamente por causa do domínio da função logarítmica, que são os valores que x pode assumir. X só pode ser positivo, diferente de zero, tá certo? Pertencente aos reais, positivo, diferente de zero. Já o gráfico da função inversa, que nada mais é que a função exponencial 2 elevado a x, vai ser simplesmente representado por essa curva que está na cor azul. Está aqui, ó, a função inversa, que é o 2 elevado a x. Já a função inversa, que é uma função exponencial, o domínio dela são os possíveis valores que x pode assumir. No caso da função inversa, o x ele pertence aos reais. O domínio da função exponencial é justamente x pertencente aos reais. É por isso que o x pode ser positivo, negativo ou zero. Então a curva ela está definida no primeiro e no segundo quadrante para o caso de uma função exponencial, já que o domínio é pertencente aos reais. Já a imagem da função exponencial é justamente os reais positivos não nulos. Isso faz com que o gráfico da função exponencial esteja localizado exatamente no primeiro e no segundo quadrante, porque o domínio é x pertencente aos reais e a imagem é x pertencente aos reais positivos não nulos. Beleza, turma? Então, tá aqui, ó, a curva que inclusive nós já fizemos quando estudamos a função exponencial. O gráfico da função y igual a 2 elevado a x. E aí você percebe muito bem aqui que o gráfico da função logarítmica, log de x na base 2, e o gráfico da função exponencial, que é a inversa do log de x na base 2, que é o 2 elevado a x, você percebe simplesmente que nesta figura a simetria dos gráficos em relação a essa reta. Essa reta R, ó, existe uma simetria do gráfico da função logarítmica com o gráfico da função exponencial, que é a inversa da logarítmica. Elas são simétricas a essa reta R, que corta os quadrantes de número 1, primeiro quadrante, e o quadrante de número 3, em partes iguais. Então, essa reta R é a reta bissetriz,
que divide esses quadrantes ímpares em pedaços iguais. E aí você percebe que existe uma simetria entre a função logarítmica, log de x na base 2, e a sua inversa, que é a função exponencial 2 elevado a x. Se você pegasse o papel e dobrasse exatamente nessa reta R, que é a reta bissetriz, você perceberia que esses gráficos eles iriam, naturalmente eles iriam simplesmente ao fechar essa folha nessa reta R, eles iriam se cobrir automaticamente, beleza? Justamente por causa dessa simetria. Muito bem, aí aqui do lado nós temos um resuminho, só que com duas funções. Nós temos aqui a curva vermelha, é o gráfico da função logarítmica, no caso decrescente, né, log de x na base 1 meio. E aqui nós temos a inversa do log de x na base 1 meio. Quem é a inversa? Onde tem y troca por x, aonde tem x troca por y. É assim que se calcula a inversa. Então vai ficar x igual ao log de y na base 1 meio. E agora, professor, agora a gente aplica a definição de logaritmo. Pega essa base, eleva a x, então fica 1 meio elevado a x, isso é igual a y. Então, nesse caso, a sua função inversa, a inversa do log de x na base 1 meio, é simplesmente 1 meio elevado a x. E 1 meio elevado a x, o gráfico dela está representado aqui nessa cor azul. Enquanto que o gráfico do log de x na base 1 meio está representado na cor vermelha. E aí você percebe que existe também uma simetria em relação a esta reta bissetriz, que é a reta que vai passar dividindo o primeiro e o terceiro quadrante em pedaços iguais. Está aqui um resuminho bem legal que vai mostrar o esboço dos gráficos da função logarítmica e também da sua função inversa. E com isso, turma, nós finalizamos finalmente nossa aula de hoje. Quero agradecer imensamente a todos vocês que assistiram pacientemente essa aula. Dizer que qualquer dúvida estarei à disposição, podem deixar nos comentários dos vídeos que eu estarei prontamente respondendo a todos. Outra coisa, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações para acompanhar todas as novidades deste canal Desbravando a Física. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.